Olá, o passo a passo de hoje é desse lindo vestido em crochê. Eu já tenho um modelinho aqui no canal, um modelinho curto dele, mas hoje vim trazer o passo a passo dele longo. Tem algumas modificações, por isso eu vim trazer o passo a passo para vocês. Olha só que lindo. Ele tem uma fenda, ó, uma fenda bem grande, e ele é bem longo, ó, longão. Vai até o pé. Esse tamanho aqui que eu fiz é o tamanho M, mas você pode estar confeccionando em qualquer tamanho que você quiser. Aqui, para o tamanho M, eu começo fazendo 90 centímetros de corrente. Para cada tamanho, eu acrescento, para cada tamanho maior, eu acrescento 15 centímetros, para o tamanho menor, eu diminuo 15 centímetros. Olha só, eu expliquei aí no decorrer do passo a passo, aqui, como que você faz para crescer, para os outros tamanhos também, ó. E aí, eu coloquei os paetês e utilizei essas argolas aqui, ó. Que foi do mesmo tamanho do modelinho no curto. Eu vou mostrar pra vocês agora os materiais que eu utilizei pra fazer. Aqui, pra confeccionar, eu utilizei este fio aqui. Esse é o fio da Lisa, né? A Lisa grossa. Eu não tenho mais o rótulo. Ele é Tex, é 300 e pouco, não me lembro direitinho o rótulo. Mas a espessura é bem parecida com a linha Anne. Utilizei 2 novelos e um pouco. Foi quase 3 novelos para fazer esse tamanho. E aqui eu utilizei a agulha 1,75 mm para confecção. Utilizei a argola 80 mm. A gente utiliza 3 argolas. Utilizei a agulha de costura, que é essa agulha aqui, ó. Que você vai precisar dela a todo momento. Tesoura para arrematar os fios. E utilizei também esses paetês aqui, que são de 12 mm. Utilizei na cor dourada, para estar combinando com a cor da linha, né? Utilizei um isqueiro, a gente tem que utilizar o isqueiro para finalizar, né? Que esse fio aqui é um fiozinho de polipropileno, então tem que utilizar o isqueiro. Também utilizei elástico, para colocar na parte da cintura. E é isso, os materiais são esses. Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula. Peço a vocês mais uma vez para se inscrever no meu canal, curtir o meu vídeo, comentar bastante aí, para mim estar podendo trazer mais conteúdos como esse para vocês. Então, vamos começar o passo a passo, então. E nós vamos começar o vestido pelo busto. Eu vou começar utilizando a argola, né? Essa argola aqui é uma argola de 80 mm, né? Ou 8 centímetros. E aí, a gente vai pegar o fio e a gente vai fazer pontos baixos cobrindo essa argola. Ó, ponto baixo, vou fazer uma correntinha aqui só para dar altura. E aí, você vai fazendo pontos baixos, cobrindo toda a argola. Aqui você não precisa contar a quantidade de pontos, porque você vai fazer os pontos baixos bem juntinhos, até cobrir toda a argola. Ó, você vai fazendo de forma que não fique espaço entre um ponto e outro, para não ficar aparecendo a argola. Ó, vai fazendo pontos baixos, aí vai juntando assim, ó. Vai juntando assim para ficar bem certinho, para a argola ficar bem coberta. Aí você vai fazer assim por toda a argola. Vai ficando assim. Terminei aqui, olha só, cobri aqui toda a argola e fica assim, ó. Agora aqui, a gente vai dar início agora à parte da carreira de pontos para fazer o busto. Então, aqui, para fazer o busto, quer dizer, para fazer todo o vestido, eu vou utilizar esses paetês aqui, ó. Ó, são os paetês de 12 mm. Eu vou utilizar dourado, para combinar com o fio dourado também. Então, aqui, para você dar início, então aqui eu cortei o fio, porque eu preciso colocar os paetês sobre o fio, pra gente estar começando. Então, como que eu faço? Eu pego uma agulha, né, uma agulha que passa eles aqui, ó. Ó, eu passo ele aqui e passo assim, ó. Então, eu vou passar bastante paetês no fio, porque a gente vai trabalhar usando esses paetês. E a melhor forma que eu encontrei de estar colocando eles na peça
é dessa forma, passando primeiro no fio, para depois, quando a gente estiver fazendo os pontos, a gente tá colocando ele. Então, você vai passar bastante. Eu nem vou contar quantos, que eu não sei, mas eu não sei a quantidade que eu preciso. Mas aí você coloca, olha só, já coloquei alguns aqui. Ó, você coloca uma quantidade, ó, esse aqui eu acho que dá pro busto. Porque se não der, você vai ter que cortar o fio e colocar mais pra terminar a peça. Então, eu coloquei aqui uma quantidade, e aí só depois eu começo. Se você quiser colocar antes de fazer a argola, você coloca e não precisa estar cortando o fio aqui. Como eu esqueci de estar colocando, eu cortei o fio e vou dar início agora. Então, aqui eu retiro a minha agulha. E vou dar início aos pontinhos. Então, aqui eu dou início. Aqui eu vou fazer o meu vestido. Aqui eu vou pegar aqui do lado direito, né? E aí eu vou fazer esse vestido todinho em ponto alto duplo. Ó, eu vou começar aqui. Esse fio é um pouquinho difícil para trabalhar, mas a gente consegue. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, vou fazer 5 correntes, que dá a altura de um ponto alto duplo, e mais uma corrente que é de espaço. Laço o fio 2 vezes, né, que eu vou fazer ponto alto duplo, e venho aqui, ó. Aqui eu nem conto a quantidade de pontinhos. Se você tiver feito muito juntinho, você salta um. Se não, você faz no próximo. Aqui eu vou saltar um, que tá bem juntinho. Ó, o importante é que fique bem pertinho aqui, ó. Ó, e aqui eu fiz, ó, um ponto alto duplo. Faço uma corrente, laço o fio 2 vezes, venho aqui, ó. Ó, eu vou sempre saltar um pontinho, porque o meu tá bem pertinho do outro. Ó, faço ponto alto duplo. Uma corrente, laço, ponto alto. Ó, já fiz 4 pontos, uma corrente, laço 2 vezes, ponto alto duplo. Então, puxo uma vez, puxo mais uma, que é o ponto alto duplo, né? Vou fazer essa sequência por 6 vezes. Laço, venho aqui, ó, 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 1, 2, 6, 4, 5, 6. Aqui eu tenho um bloquinho de 6 pontos altos duplos. Faço 3 correntes, e aqui a nossa separação vai ser essa. Bloquinhos de 6 pontos altos, 3 correntes. Bloquinho de 6 pontos altos, 3 correntes. Pontos altos duplo, né? Ó, fiz as 3 correntes, laço o fio 2 vezes. E aqui eu vou pular um espacinho maior, né? Eu pulo 2 ou 3 pontinhos. Ó, e venho e faço ponto alto duplo. E aqui eu vou repetir esse bloquinho. Esse bloquinho que eu fiz aqui de 6 pontos, eu vou repetir ele aqui. Uma corrente, laço, ponto alto duplo. Uma corrente, laço o fio 2 vezes, ponto alto duplo. Então, eu vou repetir esses bloquinhos por 6 vezes. Eu estou fazendo o tamanho M. No tamanho M, eu faço 6 bloquinhos de 6 pontos altos separados, pontos altos duplos, separados por 3 correntes. Vou fazer assim por 6 vezes e volto com vocês. Terminei aqui a minha carreirinha e ficou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos de 6 pontos altos duplo separado por 3 correntes. Agora vamos para a segunda carreira. Aí nós vamos estar colocando os paetês em uma carreira sim, outra não. Essa carreira aqui é a carreira do lado direito. A gente vai estar colocando os paetês toda vez na carreira do lado avesso. Então aqui eu vou subir 5 correntes. 5 correntes que dá a altura de um ponto alto duplo, mais uma corrente que é de separação, vou virar e vou fazer ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Então, venho aqui no próximo, faço um ponto alto duplo, uma corrente, no próximo, um ponto alto duplo,
esse fio às vezes escorrega. Ó, laço o fio, próximo ponto alto duplo, uma corrente, e aqui eu tô repetindo o motivo de 6 pontos altos duplo. E aí a gente vai dividir os paetês dessa forma aqui, quer ver? Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, uma corrente, faço aqui o meu último do motivo. Ó, feito 6 pontos altos duplo. Ó, fiz os 6, aí eu pego um paetê, ó, puxo ele do fio. Ó, ele já tá no fio, eu puxo ele. Ó, coloco ele bem aqui, né? Lembrando que eu tô fazendo a carreira do lado avesso e os paetês tem que ficar do lado direito. Então, eu coloco ele bem aqui e aqui eu vou fazer um pontinho baixo, um pontinho baixíssimo para segurar ele lá. Ó, então, venho e faço um pontinho baixíssimo para ele ficar firme aqui do outro lado. Ó, tá vendo? Olha só, ele fica firme aqui, ó. Então, fiz o pontinho baixíssimo, faço as 3 correntes. E vou repetir esse mesmo processo, ó, fiz as 3 correntes, aí eu venho e vou fazer outro motivo de 6 pontos altos duplos. Eu faço 1, 2, 3, uma corrente, 4, uma corrente, 5, uma corrente e 6. Ó, feitos os 6 pontos altos duplo, volto a fazer a mesma coisa. Pego um paetê, ó, antes de fazer as 3 correntes, eu puxo um paetê aqui do fio, ó, seguro ele desse lado aqui, que vai ficar do lado avesso, olha só, vai ficar do lado direito, olha só, ele tem que ficar do lado direito. Então, eu seguro ele aqui, e aqui eu prendo ele, ó. Ó, eu vou prender ele aqui com um pontinho baixíssimo, para ele não passar pro lado de cá. Ó, eu prendo com ponto baixíssimo, aí faço as 3 correntes, e vou pro próximo motivo fazer a mesma coisa. Aí vai ficando assim desse lado, ó. Então, vou pro próximo motivo e faço a mesma coisa. Faço 6 pontos altos duplo, prendo um paetê no final, 6 pontos altos duplo, um paetê no final, 6 pontos altos duplo, prendo um paetê no final. Aqui nesse último eu não vou prender, senão fica aqui na, ó, aqui bem na beiradinha. Então, eu vou pregar só até aqui, ó. Mas chegando aqui eu volto com vocês. Então, é só repetir esse mesmo processo. Fazendo 6 pontos altos duplo, você coloca um paetê no final. Dessa mesma forma que eu expliquei pra vocês. Então, vou fazer aqui até o finalzinho da carreira e já volto. Terminei a minha carreirinha aqui, olha só, e ficou assim, ó. Esse aqui é o lado direito, e fica dessa forma aqui. Ó, aqui, eu terminei aqui o meu motivo de 6 pontos altos duplo, e aqui no final eu não coloco o paetê, eu coloco só, ó, nos meios aqui, quando a gente termina de fazer o motivo de 6 pontos altos duplo. Agora, eu vou subir para a terceira carreira. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, que dá a altura de um ponto alto duplo, e faço mais uma, que é de separação. Vou virar, e agora eu estou do lado direito. Olha só. E aqui do lado direito a gente não coloca os paetês. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Ó, faço um ponto alto duplo, uma corrente, ponto alto duplo, e vou fazer aqui os motivos de 6 pontos altos duplo, separado por 3 correntes. Ó, 4, 5, 6. Então, aqui é só você fazer ponto sobre ponto. Ó, fiz os 6 pontos altos duplos, faço 3 correntes, 1, 2, 3.
passo pro próximo motivo e faço a mesma coisa. Vou fazer a sequência de 6 pontos altos duplos. E vou fazendo assim até o final. Terminei aqui a minha carreirinha, olha só, ficou assim. Então, aqui a gente já tá na terceira carreira, e aí a terceira a gente faz sem os paetês, né, que é do lado direito. Agora eu vou fazer outra carreirinha do lado esquerdo. E do lado esquerdo a gente sempre coloca os paetês. Faço 1, 2, 3, 4, 5, que dá a altura de um ponto alto duplo, e mais uma, que é de separação. Vou virar, faço um ponto alto duplo no próximo ponto, uma corrente, um ponto alto duplo no próximo, e aqui eu fiquei com 3 pontos altos duplo. Então, aqui eu vou colocar entre o motivo de 6 pontos altos duplo. Então, fiz 3 pontos altos, eu venho aqui e vou colocar um paetê. Então, eu vou colocar ele assim, pra ficar intercalado, olha só. Vou virar aqui, ó, porque aqui, ó, tá nessa direção, então esse aqui vai ficar nessa direção. Então, agora nessa carreirinha, a cada 3, não, de cada motivo, eu coloco um paetê. Aí, eu prendo ele, eu vou prender ele, porque se eu só fazer a correntinha aqui, ele já fica presinho, só que ele fica rodando para um lado e por outro. E como a gente tá fazendo ponto alto vazado assim, ele pode estar indo para trás. Então, por isso, eu gosto de prender ele, para ele ficar sempre na parte da frente. Então, aqui, ó, coloquei ele aqui, seguro e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Ó, pego aqui e faço um pontinho baixíssimo, que aí ele fica bem seguro aí na frente. Então, faço uma corrente e continuo, né, eu termino aqui o meu motivo de 6 pontos altos duplo. Então, venho aqui, faço o meu quinto, uma corrente e faço o meu sexto. Então, nessa carreirinha, os paetês vai ser no meio do motivo, né? Fiz os 3 pontos altos, coloco um paetê, fiz os 3 pontos altos duplo. Faço 3 correntes e passo pro próximo motivo. E aqui vou fazer a mesma coisa. Ponto alto duplo, uma corrente, ponto alto duplo no próximo, uma corrente, ponto alto duplo no próximo. Fiz os 3 pontos altos duplo, coloco um paetê. Ó, puxo aqui, seguro ele, faço um pontinho baixíssimo aqui, pra ele ficar firme aí, e continuo, e termino aqui os meus pontos altos duplos. Uma corrente, 2, uma corrente, 3, uma corrente. Então, aqui eu já estou no meu segundo motivo e vou fazer assim por toda a carreira. Faço 3 correntes, passo pro próximo motivo, vou fazer a mesma coisa. Faço os 3 pontos altos duplos, um paetê, 3 pontos altos duplos. Vou fazer assim e já volto com vocês. Terminei aqui a minha carreirinha e ficou assim, olha só. Aqui eu vou virar do lado direito, aí fica assim, ó. Olha pra vocês verem que os paetês ficam bem divididinho. Agora aqui a gente vai fazer essa sequência que a gente acabou de fazer. A gente vai fazer essa sequência até o total de carreiras que a gente precisa. Então, aqui eu vou repetir. A próxima carreira agora é a carreira do lado direito. Então, a gente vai fazer ela sem os paetês. Então, a gente vai fazer essa carreirinha aqui, ó, que são os 6 pontos altos duplo, 3 correntes, 6 pontos altos duplo, né? Que vai ser ponto sobre ponto. Então, a gente faz essa carreirinha agora. E a próxima carreirinha, a gente vai fazer essa aqui, ó. Então, a gente vai repetir. A gente vai fazer essa agora, depois essa, depois essa e depois essa. Então, a gente vai fazer essa sequência até o final. Eu vou fazer agora, toda vez a gente faz uma de paetês e outra não. Então, agora eu vou fazer a que não tem, né? Aqui, a do lado avesso não tem os paetês. Então, eu faço ponto sobre ponto. A próxima, eu vou fazer essa aqui, que a gente coloca um paetê
no final dos 6 pontos altos duplo. Aí depois eu vou repetir essa aqui, que vai ser sem os paetês, né? Que vai ser ponto sobre ponto. E depois eu repito essa aqui. Então, vamos fazer essa sequência agora. Então, eu tô aqui na 1, 2, 3, tô na 4ª carreira. Eu vou fazer essa sequência até eu atingir o tamanho necessário que eu preciso. Eu vou fazer aqui o tamanho M. Pro tamanho M, eu vou fazer 25 carreirinhas. Então, eu vou fazendo essa sequência até eu completar 25 carreirinhas. E aí, quando eu completar as 25, eu volto com vocês. Então, aqui, ó, eu vou começar a iniciar uma carreira agora, que vai ser essa carreirinha de ponto sobre ponto, né? Que vocês já sabem que uma eu coloco paetê e a outra não. Então, essa eu não vou colocar, vou fazer ponto sobre ponto. A próxima, eu vou fazer essa primeira carreirinha de paetês, que a gente coloca o paetê no final dos 6 pontos altos duplos. A próxima vai ser essa, de ponto sobre ponto, e a próxima vai ser essa. Então, eu vou fazendo assim, até completar as 25, e aí eu volto com vocês. Voltei aqui, olha só, já terminei as minhas carreirinhas, e agora aqui, ó, eu vou cortar o fio, deixando um fio maior, né, deixando um pedaço de fio grande, pra gente poder costurar. Então, eu finalizo ele aqui, ó, deixando esse pedaço de fio assim. E aqui, eu não fiz 25 carreiras, eu fiz 23, porque o outro que eu fiz com a linha Anne, e a linha Anne é um pouquinho mais fina que essa. Então, essa linha aqui, ó, essa aqui é a lisa. Com essa aqui, o tex dela é um pouquinho mais grosso, então com 23 carreirinhas, eu já dá o tamanho do meu tamanho M. Depois eu passo as medidas certinho pra vocês, né, que fica aqui na parte do busto. Pra, se vocês forem usar outro fio, vocês fazer por medida. Então, aqui eu vou pegar aqui a agulha, que a gente vai costurar. Ó, com esse pedaço de fio aqui que sobrou, você vai pegar outra argola do mesmo tamanho. Ó, vai fazer a mesma coisa que eu fiz lá na primeira, cobrir ela todinha com pontos baixos. E aí, a gente vai costurar essa peça aqui que a gente terminou, esse lado aqui que a gente terminou. A gente vai costurar nessa peça aqui. E pra fazer a costura, eu vou utilizar uma agulha. Essa agulha aqui, ó, de mão. Então, eu vou utilizar essa agulha, que eu acho mais fácil fazer com a agulha do que com o crochê. Então, aqui, ó, já passei aqui a minha agulha, a linha na agulha. Vou pegar a argola, que já está aqui com os pontinhos baixos. E aqui, eu vou posicionar ela assim, né? Lembrando de colocar o lado direito, tá? E aqui, olha, pra vocês verem, ficou bem certinho, né? As 23 carreiras. Os paetês ficou dividido certinho, tá vendo? Daquela forma que eu expliquei pra vocês. Agora aqui, ó, você vai posicionar ele do lado direito. E aí, você vai fazendo a costura assim, ó. Ó, eu pego aqui por baixo. Ó, eu vou costurando. Ó, pego num pontinho daqui, num pontinho bem rente aqui. Ó. Eu não conto quantos pontinhos, não. Eu coloco bem rente aqui, ó, e vou costurando até o final. Ó, pego um pontinho daqui e um daqui. Aí, vou costurando dessa forma. Ó. Ó, só você tomar cuidado para não pegar muito espaço, senão não vai sobrar aqui na argola, né? Eu preciso que sobre pra gente fazer a parte de trás, né? A gente vai pegar daqui também a parte de trás pra gente fazer aquela faixinha das costas. Então, aqui é simples, é só fazer essa costura aqui, ó. Aqui nas correntinhas eu faço a mesma coisa, passo aqui. Ó, o importante é que fique bem, ó, bem grudadinho aqui. Então, vou fazer a minha costura aqui e já volto pra gente fazer a faixinha das costas. Terminei aqui a minha costura e ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou colocar o fio aqui pro lado de dentro e depois a gente finaliza. Lembrando que com esse fio aqui, a gente tem que finalizar depois com o isqueiro, né? Porque ele é de propileno.
Então, ele tem que ser finalizado queimando as pontinhas. Aqui, ó, por enquanto ficou dessa forma a parte do busto. Agora, a gente vai fazer aquela faixinha que vai na parte das costas. Para fazer a faixinha, a gente faz a mesma coisa, a gente coloca os paetês que a gente vai precisar no fio, e depois que a gente colocar, a gente começa a confecção. Aqui eu já tenho aqui a quantidade, né, mais ou menos que eu preciso, para fazer aqui toda a faixinha. Agora aqui, eu vou fazer aqui 8 pontos alto duplo. Esse vestido vai ser todo trabalhado em pontos altos duplo. Então, vou fazer aqui 8 pontos altos duplo. Eu vou medir aqui no olho mesmo. O certo é ficar a mesma quantidade de um lado e do outro. Então, eu começo a fazer aqui e vou fazer aqui meus 8 pontos altos duplo. Ó, vou começar aqui. Eu faço um ponto baixíssimo para dar início. E faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, que dá a altura de um ponto alto duplo. E mais uma, que é de separação. Venho aqui no próximo pontinho e faço um ponto alto duplo. Uma corrente. Tô saltando um pontinho aqui, porque meus pontinhos estão bem juntinho. Ó, um ponto alto duplo. Venho aqui no próximo, salto um pontinho, venho no próximo, um ponto alto duplo, uma corrente, um ponto alto duplo, uma corrente. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer até completar 8 pontinhos altos duplo. Fiz aqui os meus 8 pontinhos alto duplo, agora eu vou subir para a segunda carreira. E aqui a carreirinha das costas, aliás, todo o vestido vai ser da mesma forma. Uma carreirinha eu coloco os paetês e a outra não. Então, essa aqui eu não coloquei, a próxima eu já coloco. Faço 1, 2, 3, 4, 5, que é de altura de um ponto alto, e mais uma de separação. Vou virar, e nessa carreirinha eu coloco o paetê. Mas aqui eu vou fazer, ó, o meu segundo, vai ser ponto sobre ponto. Ó, 2, uma corrente, venho no próximo 3, uma corrente, no próximo 4. E aqui, quando eu chego no quarto, que é a metade, eu puxo um paetê. Essa carreirinha vai ser dessa forma. No quarto, eu puxo um paetê, vou grudar ele aqui, para ficar presinho do outro lado, e dou continuidade fazendo a minha carreirinha. Faço faço o restante dos meus pontos altos duplo aqui, 2, 3 e 4. Pronto. Faço 1, 2, 3, 4, 5, que dá a altura de um ponto alto, e mais um, que é de separação. E essa carreirinha aqui, que é do lado direito, essa carreirinha que é do lado direito, eu não coloco paetês, então eu faço ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou fazer 8 pontos altos duplo, separado por uma correntinha. Terminei aqui a minha carreirinha, e agora eu subo para a quarta carreirinha, faço as minhas 5 correntes, mais uma de separação, viro. E nessa também a gente vai colocar os paetês, mas nessa aqui vai ser diferente. Eu faço o meu segundo ponto alto duplo, e aqui no segundo eu já coloco um, porque aqui a gente vai colocar 2 paetês nessa carreirinha. Então, vai ser, a faixinha das costas vai ser toda assim. Em uma carreirinha de paetês eu coloco um só, e na outra carreirinha que a gente vai colocar paetê, eu coloco 2. Então, fiz 2 pontos, coloco um paetê. Vou seguir fazendo a carreira normal, ó, e vou fazer até o 6º ponto, que aí vai faltar 2, a gente coloca outro paetê. Lembrando que a gente tá fazendo ponto sobre ponto, ó, e aí aqui falta 2
né, pra gente terminar a carreirinha, eu coloco outro pentê aqui. Ó, coloco outro pentê aqui. Ó. Faço uma corrente, ponto alto duplo, e aqui eu vou terminar a minha carreirinha. Subo para a próxima carreira, fazendo 5 correntes, que dá a altura de um ponto alto, e mais uma de separação. E agora vai ser a vez de fazer a carreirinha sem os pentês. Então, vamos fazer assim por todo o tamanho dessa faixinha. Então, a gente vai repetir agora, igual a gente fez aqui na frente, né? A diferença é que esse aqui é menor. Então, a gente vai repetir essa mesma sequência que eu acabei de fazer. Então, essa próxima carreira vai ser sem os pentês, a próxima vai ser essa aqui, que tem só um pentês, a próxima sem, e a próxima é essa aqui com 2 pentês. Então, eu vou fazer essa aqui agora. Eu vou fazer essa sequência e vou ficar com 33 carreiras. Eu vou ver certinho se 32 ou 33 tá bom. Aí, quando eu voltar, eu falo com vocês. Aí, eu vou fazer 32, vou medir, vou ver se já tá bom. Se não der, eu vou fazer mais uma. Mas aí eu vou fazer aqui até completar a minha quantidade e volto com vocês. Terminei a minha carreirinha aqui, olha só, já fiz todas as minhas carreirinhas. E aqui eu fiz 32 carreirinhas. Então, pro tamanho M, pode fazer 32, se estiver usando esse mesmo fio, que vai dar certo. Aqui agora, a gente vai emendar essa faixinha aqui na parte do busto. Então, aqui para fazer a emenda, eu coloquei aqui a agulha novamente, deixei um pedaço de fio aqui, ó, cortei o fio e deixei um pedaço grande pra gente poder estar costurando, e aqui eu coloquei a agulha. E aí, a gente vai fazer a emenda aqui, ó. Ó, aqui na parte de cima, né, já tá emendado, que a gente começa o crochê aqui fazendo. E aí, eu vou posicionar certinho aqui pra ficar do mesmo lado, né, aqui o lado direito. Então, aqui também tem que ficar emendado certinho do lado direito. E a emenda vai ser aqui, ó. Esse aqui é a primeira argola que a gente começou a usar, né? Eu comecei com essa argola, foi subindo, né? Coloquei essa, e daqui, da segunda argola, foi que eu comecei a fazer a tira das costas. E aqui, eu vou emendar bem aqui, ó. Atrás, por trás, aqui de onde tá a parte aqui do busto, na parte de trás, né? Porque esse aqui vai ficar nas costas. Eu vou emendar bem aqui, ó. Bem rente a argola, ó. Bem onde a gente começa aqui, ó. Então, eu poderia estar emendando aqui, ó. Mas eu observando, deu mais certo emendando ela aqui, ó. Nessa parte de trás. E aqui a emenda eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá. A mesma costura. Ó, eu vou pegando. Aí é só você unir as duas peças, fazendo a costura. Ó, começa a costura bem do início aqui, ó, e vai emendando. Ó, só você fazer a união das duas peças, colocar rente aqui, aí costurando. Ó, vai ficando assim, ó. Terminei a costurinha, olha só, aí fica assim, ó. Aqui eu vou passar esse fio aqui pra parte de trás. Vou fazer uns pontinhos aqui nele. Depois eu finalizo com o isqueiro. Ó, eu vou cortar aqui, um pouco grande pra não escapar. Aí na hora de cortar, na hora de finalizar, eu corto aqui, ó, e finalizo com o isqueirinho, né? Tem que ser queimado por conta do fio que é de propileno. Aí ficou assim, ó. Aqui a parte do busto e aqui a parte das costas. Aí por enquanto tá assim. Agora nós vamos fazer aquela faixinha que fica na barriga. Ó, nós vamos começar ela daqui, ó. Então, aqui, pra fazer a faixinha da barriga, eu coloquei também, né, uma quantidade de pentês, né, com a ajuda da agulha.
E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz nas costas, a mesma faixinha. Eu vou fazer aqui também na parte da barriga. Então, aqui, eu vou fazer, só vou mostrar pra vocês aqui onde eu vou iniciar, ó. Tá aqui a parte de baixo, né? Então, aqui, ó, tá a faixinha das costas, aqui a faixa do busto. Eu vou iniciar ela bem aqui, ó. Eu vou dar um espacinho aqui. Ó, vou só dar um espaço aqui. Ó, a olho mesmo, você dá um espacinho. Ó, eu vou começar aqui, ó, bem onde tá esse pontinho aqui. E aqui eu vou fazer 8 pontinhos, ponto alto duplo também. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas costas. A diferença é que essa faixinha da barriga tem que ser menor, né? Eu vou fazer ela com 14 carreiras. Pro tamanho M, eu vou fazer 14 carreiras. Então, aqui, eu nem vou gravar porque é a mesma coisa, né? Eu começo sempre fazendo 5 correntes que dá a altura de um ponto alto, duplo. E vou seguir fazendo aqui, ó. Solta um pontinho, um ponto alto, duplo. Uma corrente, um ponto alto duplo. E aí, eu vou fazer uma corrente, ponto alto duplo. Vou fazer 8 também. Vou fazer essa faixinha da barriga, mais grossinha também, igualzinha a faixinha das costas. Então, eu nem vou gravar, ó, vou mostrar pra vocês onde, ó, onde ela tá vendo? Dei um espacinho aqui e vou fazer aqui os meus 8. Ó, já fiz 5. E vou fazer aqui 8 pontinhos, lembrando que a primeira carreirinha a gente não coloca o paetê, aí a partir da segunda a gente coloca, né? A gente coloca uma carreirinha assim, outra não. E vou colocar os paetês da mesma forma que eu coloquei na parte das costas. Na primeira carreirinha de paetês eu coloco um paetê, na segunda carreirinha eu coloco 2, daquela mesma forma lá. Ó, 7, falta um aqui. Oito. Aí, esse espacinho que sobra aqui, depois a gente vai precisar. Então, aqui eu fiz meus 8 pontinhos, ponto alto duplo. E aí, eu vou fazer a faixinha da mesma maneira que eu fiz essa aqui, ó. Até a colocação dos paetês vai ser do mesmo jeito. A diferença é que eu vou fazer 14 carreirinhas. Então, vou fazer aqui as minhas 14 carreirinhas e volto pra gente dar continuidade. Terminei aqui, já fiz aqui a faixinha da barriga. Agora, a gente vai utilizar a outra argola. Ó, eu já passei os pontos baixos também, da mesma forma que eu expliquei pra vocês no início, né? Já estou com ela pronta aqui, com os pontos baixos. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu cortei o fio pequeno, porque eu preciso costurar desse lado aqui. E a carreira terminou aqui. Aqui eu vou colocar, ó, eu vou costurar. Eu preciso deixar 3 quadradinhos livres. Então, eu deixo ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos, tá? Porque são 8 pontos, a gente fica com 7 quadradinhos. Eu preciso deixar 3 quadradinhos livres, que esses 3 quadradinhos vai fazer parte da sainha na parte de trás, tá bom? Que agora a gente vai dar início à parte da saia. Então, aqui eu vou pegar assim, ó. Eu peguei esse quadradinho aqui. Ó, vou pegar a agulha com um pedaço de fio, vou olhar aqui certinho o lado direito, né? E vou costurar aqui. Aqui eu vou fazer um nozinho aqui na ponta. Depois a gente finaliza direitinho, queimando as pontinhas. Deixando o nozinho sempre pro lado avesso. Ó, vou fazer o nozinho aqui na ponta. E aqui eu venho aqui, ó, dessa forma. Ó, fiz o nozinho, aí eu vou costurar aqui, ó. Pego aqui no, ó, que vai ser na 5ª correntinha, né, do ponto aqui, ó. Ó, eu vou costurar aqui nessa argola. Eu vou costurar direitinho aqui, da mesma forma, a mesma costura. Eu gosto de costurar assim que fica bem firme.
Aí eu vou costurar aqui deixando os 3 quadradinhos livres. Ó. Então, é só você colocar rente e ir costurando, ó. Vou deixar 3 livres aqui, 1, 2, 3. Então, tem que costurar até aqui, ó. Ó, aqui. Ó, costurei e vou deixar esses 3 aqui livres, ó. 1, 2, 3 quadradinhos livres. Vou pregar direitinho aqui. Ó, e fica assim, ó. Aí eu vou colocar esse pontinho pra trás, pra depois a gente finalizar ele aqui. Dá um pontinho aqui pra não soltar. Eu vou cortar o fio e depois a gente finaliza com o isqueiro. E aí, ela fica assim, ó. Agora, a gente vai dar início à saia. Agora, nós vamos dar início à parte da saia. Aqui, pra fazer a parte da saia, aqui você precisa das medidas. Aqui, pro tamanho M, a circunferência do quadril do tamanho M é mais ou menos 100 centímetros. Então, aqui, eu já tenho aqui, eu vou fazer aqui um cordão de correntes. E vou fazer algumas carreirinhas, e esse cordão, ele vai vir aqui, ó. Essa carreirinha, ela vai vir aqui, e vai finalizar aqui. Então, eu já tenho essa medida que vai daqui até aqui, eu já tenho essa medida que é mais ou menos 20 centímetros. Então, eu vou fazer um cordão aqui de correntes com 80 centímetros de correntes, tá bom? Então, eu preciso fazer o cordão de corrente tirando essa medida que eu já tenho aqui, que vai fazer parte da saia também. Então, essa medida tem mais ou menos 20 centímetros, não é uma medida exata, mas é uma medida, né, que chega próximo, e 1 centímetro a mais, ou 2, ou até 5 não faz diferença. Então, eu tenho aqui essa medida que é mais ou menos 20 centímetros, e vou fazer mais um cordão de corrente para acrescentar na medida da saia, tá? Então, vou fazer o cordão, e eu vou começar ele daqui, né, e vou fazer essas 3 carreirinhas, né, aqui, com esses 3 quadradinhos. Mas eu vou explicar pra vocês como que eu faço. Então, aqui eu vou colocar aqui o fio. E eu vou fazer aqui o cordão, eu nem conto a quantidade de correntes. Eu só preciso de 80 centímetros. Então, se for com outro fio ou com esse mesmo, é só você contar, só você medir, né? Você fez 80 centímetros, dá certo pro tamanho M. Vai fazendo certinho. Igual eu fiz aqui, ó, tá? Então, aqui eu vou fazer 80 centímetros de corrente e já volto pra gente continuar. Fiz aqui o meu cordão de corrente, olha só. Fiz um total de 80 centímetros. E aqui, pra você medir, aí você coloca o cordão sem esticar e vai medindo assim, ó. Aí, deu 80 centímetros, dá certo pro tamanho M. Pra cada tamanho, eu acrescento 15 centímetros, tá bom? Então, pro tamanho G, eu faço 95, e pro tamanho M, pro tamanho P eu diminuo 15, né? Aí dá certinho. Então, aqui, eu fiz aqui esse cordão, que foi a partir daqui, ó. Vocês lembram que eu deixei 3 quadradinhos pra trás, né? Então, eu fiz a partir daqui, e aí eu fiz o cordão. Olha só, chegando aqui no final, com os 80 centímetros de corrente, eu vou fazer aqui, ó, eu vou acrescentar aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, que dá a altura de um ponto alto, vou fazer mais 2, aí fiquei num total de mais 7 aqui, né? Vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu fiz 7, 5, que é a altura de um ponto alto duplo, e mais 2, que é de espaço. Laço o fio aqui, vou pular mais 2 aqui, ó. Então, no total são 9. Ó, vou contar 9, eu fiz aqui mais 7, aí eu vou contar 9, que eu preciso do ponto alto duplo,
preciso de 2 correntes de espaço na parte de cima e na parte de baixo, né? Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, venho aqui, ó. Ó, venho aqui na 10ª e vou fazer um ponto alto duplo. Então, você pode fazer o cordão todinho, não precisa fazer igual eu fiz aqui agora. Faz o cordão com 80 centímetros, e aí você conta 10 correntinhas e faz o ponto alto duplo, né? Porque aí vai ficar o pontinho certinho aqui. Vou fazer 2 correntes, laço o fio 2 vezes, e agora aqui vai ser diferente. A diferença é que eu vou, ao invés de eu fazer uma corrente, eu vou fazer 2, né? Que a gente vai fazer carreirinhas da parte da saia, né? Então, não vai ser subindo, vai ser carreirinha circulares. Então, vou fazer um espaço de 2 correntes e vou saltar 2 correntes aqui. Então, lacei o fio 2 vezes e venho aqui, eu vou pular 1, 2, venho na 3ª e faço o meu ponto alto duplo. 2 correntes, pulo 2 correntes, na 3ª, ponto alto duplo. 2 correntes, e vou fazer assim, ó, por todas as correntinhas que a gente fez. Ó, pulo 2 correntes, venho na 3ª, ponto alto duplo. 2 correntes, pulo 2, ponto alto duplo. E vou fazer assim até o final das correntinhas. Vai ficando assim, ó. Aqui, gente, eu esqueci de falar que antes de você começar esse cordão aqui, ó, você já tem que colocar uns paetês no fio, porque aqui, a partir daqui que a gente vai fazer a sainha. Então, se você esquecer de colocar os paetês, você tem que cortar o fio, né, pra colocar. Aqui eu já coloquei os meus aqui, ó. Ó, já tenho bastante aqui, tá vendo? Mas ainda não coloquei a quantidade suficiente. Isso significa que eu vou ter que cortar o fio lá pra metade da saia, pra tá colocando mais um pouco. Porque como esse vestido aqui é longo, eu vou precisar de bastante, né? Apesar que a gente vai colocar bem espaçado os paetês, uma carreira sem outra não. Mas mesmo assim a gente vai precisar de bastante, porque a gente vai precisar fazer bastante carreira. Então, vocês lembrem de colocar os paetês antes de começar a fazer aqui a parte da sainha. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, olha só, vou posicionar aqui direitinho pra vocês verem. Ó, aqui eu fiz aqui todo, ó, trabalhei por toda a correntinha fazendo 2 correntes e um ponto alto duplo e saltando uma corrente. Aí, eu cheguei aqui, ó, aonde começamos, olha só. Aí, fica assim, ó. Tá virado aqui. E aqui, ó, vocês lembram que eu deixei 3 quadradinhos pra trás, né? Então, aqui, ó, eu fiz agora um quadradinho e vou emendar esse quadradinho aqui nesse primeiro, ó. Tá aqui o quadradinho, eu vou emendar aqui nesse segundo pontinho aqui, ó, fechando esse quadrado aqui, olha só. Vou fazer 2 correntes aqui e vou emendar aqui, ó, fechando esse quadradinho. Tá bom? Então, aqui, ó, eu venho. Ó, já tem uma corrente aqui, eu vou fazer mais uma. E vou fechar aqui, ó. Fecho aqui no segundo ponto com um pontinho baixíssimo. Ó, fechei aqui com um pontinho baixíssimo. Então, minha carreira de quadradinho, ó, dando continuidade a essa carreira aqui, ó, já tá pronta. E agora eu vou dar início à segunda carreira. Agora, pra começar a segunda carreira, eu venho pro próximo quadradinho, que é o segundo. Então, vou fazer aqui, ó, um pontinho baixíssimo aqui no meio das correntinhas. E faço outro pontinho baixíssimo aqui, ó, nesse pontinho, que é o terceiro pontinho. Aí, ó, meu fio tá aqui, ó. Vou dar início à segunda carreira de quadradinho. Aí, eu venho aqui, ó, e vou trabalhar sobre essa que a gente acabou, vou virar, né? E vamos trabalhar do lado avesso agora. Vamos trabalhar sobre essas correntinhas aqui que a gente acabou de fazer. Essas correntinhas não, esses pontos altos duplo que a gente acabou de fazer. Então, aqui, ó, faço 2 correntes,
faço ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Só que agora a gente vai colocar os paetês. Olha só, olhando dessa forma aqui, ó. Tá vendo que eu dei início ao segundo quadradinho. Aí depois, e tem mais um aqui, ó, pra gente fazer depois. Aqui agora a gente tá do lado avesso e a gente vai fazer a carreira que a gente coloca os paetês. Nessa parte da saia, eu vou fazer 6 quadradinhos, aí eu coloco um paetê. Faço 6 quadrados, coloco um paetê. Então, vou começar aqui, ó. Fiz um quadradinho, aí faço 2 correntes, ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, 2 correntes. Se você quiser colocar mais paetês, é só você colocar mais próximo, né? Eu vou fazer 6 quadradinhos e vou colocar um paetê. Aí vai ficar bem espaçado, mas vai ficar bem bonito. Ó, fiz 1, 2, 3, 4. 5, 6. Aí, quando eu for fazer a outra carreira de baixo, eu coloco em outra direção. Vou continuar saltando 6 quadrados, só que eu vou colocar em outra direção para não ficar na mesma posição. Então, aqui, ó, olha só. Ó, esse aqui fica um pouco tortinho, mas é assim mesmo, né? Porque esse aqui, o ponto tá deitado e esse aqui, os pontos estão em pé. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu puxo um paetê. E coloco da mesma forma que a gente vem colocando os outros. Como a gente tá do lado avesso, o paetê tem que ficar do lado direito. Então, ele fica aí atrás da agulha. E você faz o pontinho baixíssimo aqui pra segurar ele aí atrás, ó. Pontinho baixíssimo. Ó, tá presinho aí. E você dá continuidade fazendo as carreirinhas. Aí, eu vou fazer novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Aí, feitos 6 quadradinhos, eu coloco um paetê. Eu puxo aqui do fio, coloco ele, faço um ponto baixíssimo para prender ele. E vou continuar fazendo a mesma coisa até chegar aqui, ó, no finalzinho da carreira. Terminei a minha carreirinha aqui, aí ficou assim, ó. Ó, esse aqui é o lado direito. Olha só. Agora aqui, a gente vai voltar. Ó, faço 1, 2, 3, 4, 5, que é a altura de um ponto alto duplo, mais 2 que é de espaço. Vou virar. E agora aqui a gente já tá do lado direito. Essa aqui a gente não coloca paetê. Essa aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, faço um ponto alto duplo, 2 correntes, ponto alto duplo. 2 correntes, ponto alto duplo. E vou fazendo assim até o final da carreira. E aqui, essa aqui, ó, eu vou posicionar direito para vocês entenderem. Eu vou fazer mais alguns pontinhos aqui, vou posicionar aqui direito para vocês entenderem. Ó, vou posicionar ela aqui. Olha só. Aqui ela vai ser dessa forma, ó. Ó, tá essa argola aqui e tá essa aqui. Essa aqui é a faixinha da barriga. Essa parte aqui é a parte da saia que passa aqui por trás. Ó, passa aqui por trás e vem até aqui e emenda nessa argola aqui, ó. Então, essa aqui, olha só, vai ficar emendada aqui, ó. Então, aquelas 3 carreirinhas, ó, aquelas 3 carreirinhas, aqueles 3 quadradinhos que eu deixei aqui na parte da barriga,
Ó, eu emendei com essas 3 aqui, ó. Tá vendo que já tá as 3 aqui, ó. 1, 2, 3 quadradinhos. E aqui eu vou emendar aqui. Ó, vou emendar de dois quadradinhos aqui, ó, na parte da barriga, tá vendo? Aí fica assim, ó. Por isso fica aquele espaço. Esse aqui vai ficar pra cá. Aí, esse aqui, assim, ó. Por isso que fica aquele espaço. Ó, aí a gente vai vir com um fio aqui, passando aqui. Por isso fica aquele espacinho na barriga. Mas vamos fazer mais aqui, que logo, logo a gente vai fazer essa parte aí. Então, aqui eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, até chegar aqui, ó, onde a gente vai emendar aqui no outro quadradinho. Cheguei aqui no final da carreira, e aqui eu vou emendar, ó, no meu último quadradinho dos 3. Olha só. Ele tá aqui, ó, o quadradinho, eu emendo aqui bem aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, fiz as 2 correntes e faço um pontinho baixíssimo aqui, fechando aqui os 3 quadradinhos. Eu vou posicionar direitinho aqui, pra vocês verem como que ficou. Ó, ficou assim, ó, tá vendo? Fechadinho aqui no terceiro quadradinho. Aí, a partir de agora, a gente vai trabalhar na argola. A gente vai fechar a carreirinha na argola e vai começar a carreirinha na argola. Tanto de um lado como do outro. Vou explicar pra vocês como que eu faço. Então, as 3 carreirinhas foi daqueles 3 quadradinhos que a gente deixou sobrando aqui da faixinha da barriga. E os outros quadradinhos, né, da saia, a gente vai começar vai fazer ele a partir da argola, tá bom? Então, aqui, ó, eu fechei aqui no ponto alto, no ponto alto duplo. E aí, pra dar início à próxima carreira, eu vou fazer aqui na argola. Então, aqui, ó, eu vou subir aqui, ó, eu subo alguns pontinhos aqui da argola, um pontinho baixíssimo, que dá o equivalente a um ponto alto duplo. Então, eu vou subir 4 pontinhos aqui, ó. Só você medir, ó, subir 4, vou posicionar aqui de novo pra vocês entenderem. Ó, aí vocês, ó, subir 4 pontinhos, ó, aqui da altura mais ou menos de um ponto alto duplo. Então, a partir daqui, eu inicio fazendo a próxima carreira, tá bom? Se vocês verem que tá pequeno ainda, o espacinho, pode fazer mais um pontinho baixíssimo, ó, tá vendo? Que dá a altura de um pontinho alto duplo. Ó, faço 2 correntes, né, que é de espaço, e aí eu vou fazer a próxima carreirinha. Ó, tá vendo que a gente vai fazer a partir da argola. Ó, aí faço ponto alto aqui na próxima, ó, no próximo ponto aqui eu já faço ponto alto duplo. Ó, vai ficando assim. E aqui agora é a carreira que a gente coloca os paetês. Então, aqui, ó, eu já fiz 2 quadradinhos e vou observar aonde tá o meu primeiro paetê aqui da outra. Tá vendo que ele tá aqui, ó? Então, eu tenho que colocar o outro paetê por aqui. Aí, eu coloco ele aqui, conto 6, aí o outro vai aqui, ó. Tá vendo que eles não vai ficar na mesma direção. Vocês têm que colocar de acordo, né? Você tem que olhar onde tá o paetê da última carreira que você fez e colocar esse paetê aqui, ó, o primeiro, mais ou menos, né, pra não ficar na mesma direção. Então, eu fiz 1, 2, eu vou fazer 3 quadradinhos. Aí, eu vou e começo a colocar os paetês. Ó, tá vendo? Fiz 3, aí eu já começo a colocar. Aí, agora, é só eu contar de 6 em 6, que ele vai ficar... Não vai ficar na mesma direção, né? A intenção é que não fique na mesma direção, pra ficar bonita a peça. Aí, eu coloco ele aqui, ó. Da mesma forma, né? Que os paetês sempre a gente tá sempre fazendo a carreira do lado avesso, o paetê fica do lado direito. Então, eu venho aqui, prendo, um baixíssimo, e continuo fazendo a minha carreirinha normal. Ponto alto duplo, 2 correntes de espaço, ponto alto duplo.
E aqui eu vou fazer 6 quadradinhos e coloco o paetê. Ó, tá vendo que esse ficou aqui, esse ficou aqui. Aí eu contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, o outro vai ficar aqui, ó. Então, aqui agora, antes de dar seguimento a essa carreirinha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, fica tudo embolado assim, mas no final dá certo. Ó, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui, ó. Que aí a gente já fecha a saia e fica mais fácil pra trabalhar. Aqui é daquelas 3 carreirinhas que a gente fez, né? Aqui é o final, né? Aqui é os 3 quadradinhos que a gente fez. E aqui, essa parte aqui a gente precisa emendar aqui. Então, eu vou posicionar aqui e vou emendar. Aí, a gente vai trabalhar carreiras circulares. Então, aqui, ó, eu já vou pregar, ó, peguei aqui uma agulha com um pedaço de fio, fiz um nozinho aqui na ponta. E vou vir aqui, ó, vou deixar um espacinho aqui, ó, um pequeno espaço aqui, tá? Entre essa faixinha e onde eu vou pregar aqui, ó. Deixo um pequeno espacinho, ó, passo o fio e vou costurar ele aqui, ó, nessa posição, do jeito que ele fica assim, ó. Aí, eu venho aqui, ó, na 5ª correntinha, ó, e vou costurar aqui. Ó. Aí, eu vou costurar esses 2 quadradinhos, eu vou fixar ele aqui, ó. Só você fazer essa costurinha simples mesmo. O importante é que fique bem firme aqui, para não correr o risco de soltar, né? Ó, tá costurado. Ó, costurei aqui esses 2. Aí, fica assim, ó. Vou até costurar mais. Aí. Colocar o fiozinho pra trás, pra gente finalizar depois. Ó, aí ficou assim, ó. Agora aqui, eu já vou pegar outro fio, lembrando que a nossa carreira tá aqui, ó, não cortei o fio. Agora, eu já vou pegar outro fio, porque pra fazer essa peça você vai gastar mais de um novelo, então você vai ter outro aí. Aí, se você não tiver outro, você corta o fio, né, onde a gente tá trabalhando aqui nessa carreira. Você corta, porque você vai precisar de fazer um cordãozinho aqui. Eu vou pegar outro fio que eu tenho aqui. O mesmo fio, né, claro. E aqui, ó, eu vou emendar aqui a minha correntinha bem aqui na 5ª correntinha. Olha só, na 5ª correntinha aqui eu vou emendar. Vou fazer um cordão de correntes aqui, ó, e vou emendar bem aqui, ó, no início, ó, daqui, ó, onde termina a faixinha da barriga. Então, eu pego aqui, ó, na 5ª corrente do pontinho, né, que dá o pontinho alto duplo. Aí, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazer 40 correntes. Olha só, fiz aqui as 40 correntes, e aí você vai medir aqui, ó, se 40 correntes vai dar certinho aqui, ó, tá vendo? Olha só. Então, as minhas 40 correntes vai dar certo pra fazer essa faixinha aqui, ó. Então, fiz as 40 correntes. Aí, se a sua peça tiver ficado maior ou menor, que você faz de acordo a necessidade, né? Aqui eu fiz 40, medi, deu certinho, sem precisar estar esticando ou sobrando aqui corrente. Então, as 40 dá certo. Então, eu venho aqui, ó, onde termina a faixinha aqui
essa faixinha aqui da barriga e vou pregar aqui, ó, bem rente aqui. Eu vou fazer um pontinho baixíssimo, pregando essas 40 correntes aqui. Ó, faço um pontinho baixíssimo aqui e aqui eu vou cortar esse fio. Ó, e aqui já tá fixo aqui, ó, dessa forma, tá vendo? Aí, a partir de agora, a carreira que eu estou fazendo, ela vai terminar aqui, né? Ela vai vir aqui e vai dar continuidade fazendo sobre essas correntinhas aqui, ó. Ó, essa carreirinha que eu tô fazendo aqui, ó, que eu comecei a fazer. Olha só, que é a carreirinha que a gente coloca os paetês, né? Então, vou seguir fazendo ela, seguir fazendo, e eu vou chegar com ela aqui e vou dar continuidade fazendo ela aqui. Então, aqui, quando eu chegar nas correntinhas, eu volto, né? Pra não ficar nenhuma dúvida. Eu vou começar aqui de onde eu parei. Lembrando que a gente tá fazendo a carreirinha agora que coloca os paetês, né? Ó, eu fiz aqui 3 e coloquei um paetê, aí eu vou fazer 6 quadradinhos, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 quadradinhos, coloco um paetê. Eu tenho um aqui, eu coloco da mesma forma. Seguro ele lá, faço um ponto baixíssimo para ele ficar firme lá. E faço novamente uma sequência de 6 quadradinhos e repito a colocação do paetê. Então, vou fazer minha carreirinha aqui. E aí, quando chegar naquelas correntinhas, eu volto pra não ficar nenhuma dúvida. Cheguei aqui, ó, onde temos as correntinhas, né? As 40 correntinhas que a gente fez. Ó, tô seguindo, fazendo a carreirinha aqui. Olha, aqui eu já fiz, coloquei o paetê, já fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aí, eu faço 2 correntes, pulo 2 correntes aqui, venho na terceira, faço um ponto alto duplo. Aí, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes, pulo 2 correntinhas, venho na terceira, ó, pulo 2, venho aqui na terceira e faço um ponto alto duplo. Aí, aqui eu coloco um paetê, né, que eu fiz 6 quadradinhos, aí eu coloco um paetê aqui. Ó, coloquei um paetê, faço outra sequência de 6 quadradinhos, né, fazendo aqui sobre essas correntinhas, e em seguida coloco o paetê. Terminei a minha carreirinha aqui, olha só. E agora aqui, a gente vai pregar, ó, a gente vai colocar aqui, ó, na argola, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, eu faço assim. Ó, faço 2 correntinhas aqui, aí eu venho aqui na argola e dou altura, ó, de um ponto alto, olha só você fazer assim, ó, uma altura de um ponto alto duplo. Aí, eu dou altura aqui, ó, eu vou contar aqui 1, 2, 3, ó, no 4º pontinho. Ó, fiz aqui no 4º pontinho, eu fechei com ponto baixíssimo. Aqui é só você dar uma altura mais ou menos que equivale a um ponto alto, que fica assim, ó, tá vendo? Um ponto alto duplo. Tá vendo que fica bem certinho? Então, aqui não tem uma lógica, uma base certinha. Eu conto de 3 a 5 pontinhos da altura do ponto alto. Olha só, tirar a agulha aqui pra vocês verem. Tá vendo? Que eu preguei, ficou certinho a carreira. Porque se você pregar muito aqui, vai ficar torto. Então, você prega, ó. Aí, eu coloquei aqui, fechei a carreirinha aqui na argola. E aqui a mesma coisa, que eu vou subir uma altura que dê
um ponto alto duplo. Ó, eu vou contar aqui, ó, na minha vai dar 1, 2, 3, vai dar 4 pontinhos baixíssimos. Ó, tá vendo? 4 pontinhos baixíssimos já dá uma altura 4 ou 5. Já dá uma altura, ó, faço 2 correntes, viro, tá vendo aqui, ó? Já dá uma altura de uma carreirinha, ó, tá vendo? Um ponto alto duplo. Aí aqui, ó, eu sempre na argola eu vou fechar na argola e subir para fazer a próxima. Chegando aqui vai ser a mesma coisa. Aqui a gente não subiu para fazer, então chegando aqui a gente vai fechar a carreira aqui. Aí vamos fazendo assim por todas as carreiras até chegar aqui no final, ó. A gente vai fazer de 7 a 8 carreirinhas aqui, fechando assim, ó. Tá vendo? Essa aqui é a primeira, ó. Essa aqui é a primeira fechando na argola. Né? Eu comecei ela aqui, ó, e terminei aqui, ó, fechando a argola. Aí eu vou fazer outra agora. Ó, essa aqui é sem os paetês. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas. Ó, e venho no ponto alto duplo e faço um ponto alto duplo. 2 correntinhas. E vou fazer assim até chegar lá na outra ponta da argola. Então, a gente vai fazer carreirinha de ida e volta, ó, envolvendo a argola. Então, aqui eu nem vou gravar fazendo o restante, que é a mesma coisa. Ó, fechei aqui, subi aqui e vou fazer. Chegando aqui, ó, vou fazer ponto sobre ponto até chegar aqui, ó. Que agora a gente tá fazendo o círculo da sainha. Chegando aqui, eu vou fechar aqui. Vou contar uns 4 pontinhos aqui, fechando a carreira. Vou subir uns 3 ou 4 pontinhos baixos aqui, baixíssimos. Subir, voltar fazendo, que vai ser, na próxima carreira que eu vou fazer, vai ser a carreira de paetês. Então, eu vou contar, né, colocando de 6 em 6 paetês, lembrando de não colocar os paetês na mesma direção, né? Então, chegando aqui, eu vou colocar o paetê mais ou menos aqui, ó, na próxima carreira, né? Aí vai ficar assim, ó, posicionado certinho, igual tá esses aqui. Então, eu vou seguir fazendo aqui e vou fazer aqui, ó. Eu sempre costumo fazer entre a argola, assim, envolvendo a argola, de 7 a 8 carreiras. Às vezes dá 7, às vezes dá 8, depende do tanto de pontinho que você vai pular aqui. Vou fazer até chegar aqui, ó, né? Porque eu preciso fazer até chegar aqui, que eu vou deixar uma fenda, tá? Vou deixar uma abertura aqui, que vai ser uma fenda depois. Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas, né? Fechando e começando aqui dessa mesma forma que eu fiz essa aqui. Lembrando que é uma carreira com paetês, outra sem paetês. E aí, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. Quando eu voltar, eu falo pra vocês quantas carreirinhas eu precisei fazer. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Voltei aqui, olha só. Eu já fiz aqui as minhas carreirinhas, que envolve aqui essa argola. E aqui eu fiz, olha só. Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas. Aqui na parte de trás, a gente tá com 10 carreirinhas, né, por causa daquelas 3 lá. Olha só, contando com essas 3 aqui, dá 10 carreirinhas. Então, aqui envolvendo a argola, nós temos 7 carreirinhas. Aí, a partir de agora, a gente vai só descer o vestido. A gente vai fazer um vestido longo. Então, a gente vai descer agora ele. Aqui, ó, eu deixei um espacinho. Tem um espacinho aqui que vai ser a fenda. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Essa última carreirinha que eu fiz agora foi com paetês. Essa próxima vai ser sem. E agora aqui eu vou fazer alguns aumentos. Não sei por certo ainda quantos aumentos eu vou precisar fazer. Então, vou fazendo as minhas carreirinhas. E aí, quando eu voltar, eu explico pra vocês certinho quantos aumentos eu precisei fazer. E quantas carreiras eu precisei fazer também. Então, aqui eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu não vou caminhar aqui, que eu vou deixar esse espaço aqui pra fenda. Eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, da altura de um ponto alto. E mais 2, um ponto alto duplo, né? E mais 2 pra virar. Então, aqui, ó, eu vou fazer um aumento aqui no início, fazendo um ponto alto duplo aqui, ó. Bem aqui no pezinho desse que eu acabei de fazer.
eu fiz um aumento. Aí eu vou fazer 2 correntes e vou seguir fazendo ponto sobre ponto, ó. 2 correntes, ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Aí, como aqui é a carreirinha sem paetês, a gente vai seguir fazendo por toda a volta até chegar aqui, ó. Chegando aqui, eu vou fazer outro aumento. Então, eu vou fazer assim, carreirinhas de ida e volta. Essa saia a gente não vai fechar ela, porque tem a fenda. E a fenda é a partir daqui. Então, aqui eu vou fazer alguns aumentos, né? Como eu fiz esse aqui agora. Ó, como eu fiz esse aumento aqui, eu vou fazer aqui também. E vou fazer alguns. Eu acho que eu vou fazer aumentos nas próximas 5 carreiras. Aí depois eu não preciso fazer mais. Só que eu não sei por certo quantos eu vou precisar fazer. Eu vou medir lá no manequim e ver. E aí quando eu voltar, eu volto falando com vocês quantos eu precisei fazer. Eu vou fazer essa carreirinha agora com vocês, para não ficar nenhuma dúvida sobre o aumento. E aí eu volto. Terminei a minha carreirinha aqui. Agora eu vou fazer um aumento aqui, da mesma forma que eu fiz aqui desse outro lado. Então, eu faço 2 correntes, aí no caso a gente vai ficar com um quadradinho a mais, com 2 quadradinhos a mais, nessa carreira, tá bom? Ó, terminei aqui, eu venho e faço no pezinho do que eu fiz aqui, eu faço outro pontinho. Assim, eu estou fazendo um aumento. Agora eu vou subir 3 correntes, e eu vou fazer assim, em uma carreira eu vou fazer aumento e na outra não. Então, aqui eu subo 5 correntes, mais 2, que é de separação. Vou virar. E nessa carreirinha aqui, a gente coloca os paetês. Então, a gente... Ó, vou fazer ponto alto sobre... Ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Ó, faço um. Aí, nessa eu não faço o aumento. Aí, na próxima, eu já vou fazer o aumento novamente. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Bem no pezinho aqui, eu faço mais um quadradinho, igual eu fiz aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas. E aí, eu não sei ao certo quantos aumentos eu vou fazer. Mas aí, eu vou fazendo as minhas carreirinhas e quando eu voltar, eu explico pra vocês quantas carreirinhas eu precisei fazer por todo o comprimento da saia e quantos aumentos também. Eu vou fazer aumento só em algumas carreiras. Vou fazer aumento só em algumas carreiras. Olha só. E aqui eu já coloco o meu paetê e continuo fazendo da mesma forma. A cada 6 quadradinhos eu coloco um paetê. Então, vou fazendo ida e volta, até dar o comprimento total da saia. Eu creio que mais ou menos umas 40 carreiras eu vou precisar fazer para dar o comprimento total. Eu não sei por certo ainda quantas carreiras, mas aí quando eu voltar, eu explico para você certinho quantos aumentos eu precisei fazer e quantas carreiras também. E aqui eu vou fazer, ó, essa carreirinha eu ainda vou fazer de ponto alto duplo, mas as próximas eu estou pensando em fazer em ponto alto triplo, que vai, aqui eu pulei um pontinho, que vai crescer a saia mais rápido. Então, fica a seu critério. Fiz no mesmo lugar. Fica a seu critério. Se você quiser fazer continuar fazendo em pontos altos duplo, você faz. Mas se você quiser fazer em ponto alto triplo para crescer mais rápido, é só você laçar o fio 3 vezes. Olha só, 1, 2, 3. Aí vira ponto alto triplo, quer ver? Ó, 1, 2, 3. Até você vai puxar 4 vezes. Mas aí eu vou terminar essa em ponto alto duplo e as próximas eu faço em ponto alto triplo. Aí quando eu voltar, eu explico pra vocês certinho quantos aumentos e quantas carreiras eu precisei fazer, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas até o comprimento da saia e já volto. Voltei aqui, olha só, já fiz aqui todas as minhas carreirinhas que eu precisava. Olha como ficou grandão. E aqui eu fiz num total de 41 carreiras. Olha só. Ficou medindo 1,10 m só aqui na parte da saia. Então, ficou bem grandão. E aí, você faz de acordo com o tamanho necessário. Aqui eu fiz bem grande, que a minha cliente é alta. Então, precisei fazer bem grandão a parte da saia. E aqui, eu já terminei. Aqui eu vou falar pra vocês como que eu fiz. Olha só. Aqui eu fiz aquele aumento, aqui, né, no primeiro. Eu fiz aquele aumento.
Aí eu fiz só, ó, nessa carreira eu fiz o aumento, nessa eu não fiz. Aí nessa eu já fiz, nessa não, e nessa eu fiz. Então aqui eu fiquei com um total, olha só. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4 aumentos apenas. Com esses 4 aumentos, como eu expliquei pra vocês no início que eu tava fazendo, já deu certo, ó. Aí depois dos 4 aumentos, que esse aqui é o último, eu não precisei fazer mais. Aí eu fiz ponto sobre ponto, tá vendo? E aí, pra saia crescer mais rápido, eu continuei fazendo em ponto alto triplo. Olha só, pro ponto ficar mais alongado e para crescer mais rápido. Então, aí fica a seu critério. Se você quiser continuar fazendo em ponto alto duplo, você pode estar fazendo. Só que aí você vai ter que fazer mais carreirinha, né? Aqui, com 41 carreiras, já deu o meu tamanho. Se você fizer em ponto alto duplo, como a gente estava fazendo, né? Toda a peça, você precisa fazer mais algumas carreiras para dar o tamanho necessário. E aí eu terminei e fiz pontinhos baixos. Eu nem gravei porque eu fiz o acabamento todo em pontinhos baixos. Então aqui, como é ponto alto triplo, eu fiz 6 pontos baixos em cada ponto alto aqui, ó. Fui fazendo 6 pontinhos baixos. E no ponto alto duplo, né, que é aqui assim, ó, eu fiz 5 pontos baixos. Né? É só ir fazendo um pontinho baixo para cada pontinho. Ó, passei fazendo aqui pontinhos baixos, desci. É só fazer pontinhos baixos por toda a volta da peça para o acabamento ficar bonitinho, né? Aqui por baixo, ó, eu fiz 2 pontinhos baixos aqui em cada, que a gente faz 2 correntinhas de separação, né? Então, fiz 2 pontinhos baixos aqui no meio, um pontinho baixo aqui em cima, tá vendo? Aí ficou assim, ó bem acabadinho. E aqui, que é naquela partezinha da barriga, vou posicionar direitinho aqui pra vocês verem. Olha só, aquela aberturinha que fica na barriga, eu fiz também os pontinhos baixos, ó. Passei tudo em volta fazendo pontinhos baixos. E já até fiz aqui também, ó, nessa parte aqui, ó, que fica nas costas, é uma das partes, né? Aí a outra a gente vai fazer juntos. Ó, já passei tudo aqui. Então, o acabamento do vestido é todo assim. É só pontinhos baixos por volta de toda a peça. Aí, aqui tá sem fazer, que a gente vai fazer juntos. Essa parte aqui, ó, que é a parte de trás do vestido, tá vendo? A parte de trás da saia. A gente vai tá colocando um elástico, porque tá vendo que tá bem frouxão, né? Então, ó, aí não pode ficar assim, porque tem que dar uma ajustada, né? Pra tá servindo direitinho aqui na cintura. Então, aqui, eu cortei um pedaço de elástico, olha só. O ideal seria um elástico da mesma cor da peça, né? Só como eu não encontrei, eu vou tá colocando esse preto mesmo, só que ele fica bem cobridinho com os pontos baixos. Eu cortei 60 centímetros, né? Que eu corto 60 centímetros pro tamanho M, 70 pro tamanho G. E pro tamanho P também eu corto 60 centímetros, né? Porque como fica menor aqui, os 60 centímetros dá certo no elástico também. Aqui, eu começo colocando ele aqui, ó. Ó, eu coloco ele aqui, coloco assim por dentro, aí eu costuro, né? Pra ficar preso aqui na pontinha. E venho aqui do outro lado, ó. Onde chega aqui também na argola do outro lado e costuro aqui também, ó. Aí eu deixo ele solto assim, ó, ele fica assim. E aí eu vou passando, envolvendo ele com os pontinhos baixos. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, aqui, ó, com a agulha, tá? Com a agulha de costura e o mesmo fio, né, da peça que a gente tá trabalhando, eu venho aqui, ó, e vou costurar esse elástico aqui. Ó, venho aqui por dentro. Vou deixar ele bem presinho aqui. E aí, depois, ó, deixo ele bem presinho. E depois a gente passa pontos baixos por cima dele. Aqui o fiozinho desfiou um pouco. Aí eu vou costurar ele aqui, deixando ele bem preso. Fazer mais alguns pontinhos aqui. Aí eu vou do outro lado, faço a mesma coisa, ó. Tá vendo que ele vai ficar escondidinho aqui, ó.
Ó, é bem aqui, ó. Aí eu prendo ele aqui, corto o fio e vou prender ele aqui também, ó. Desse lado aqui também. Olha só, aqui eu já fiz aqui a costura, já preguei de um lado aqui e do outro. Aí fica assim, ó. Aí agora a gente vai envolver ele, o elástico, com os pontos baixos. Então, eu vou começar aqui, ó. Aí aqui eu vou fazendo pontinhos baixos. Ó, vou fazer alguns aqui, ó. Aí eu pego o elástico lá de baixo aqui, ó, que a gente... O elástico que tá aqui que a gente costurou. Ó, e aí vou envolvendo, ó, fazendo o acabamento aqui, com pontos baixos, igual eu fiz nas outras partes, mas envolvendo o elástico, ó. Então, aqui eu vou fazer 4 pontinhos baixos, ó. 1, 2, 3, 5 pontinhos baixos, que é ponto alto duplo, né? 4, 5. Deixa esse fiozinho, depois a gente finaliza ele. Ó, aí fica bem envolvido, olha só. É preto, mas não vai ficar aparecendo, não. Ó, então, pra cada... 1, 2, 3, 4, 5. Para cada ponto alto desse deitado, você vai fazer 5 pontos baixos. Para cada ponto alto duplo. Envolvendo aqui o elástico. Esse elástico aqui é bem fininho, mas você pode estar colocando daquele outro mais grossinho também, se você preferir. Aí é só ir fazendo toda a peça, toda a volta, até chegar lá na outra ponta do elástico, fazendo assim, em pontos baixos, dando o acabamento e cobrindo o elástico. Vai ficando assim, ó. Chegando aqui, ó, na parte de trás da saia, a gente vai fazer 3 pontinhos baixos, ó. 1, 2, 3 em cada espacinho desse aqui. Que a gente tem aqui 2 correntinhas, né? E um ponto alto duplo. Então, a gente faz 3 pontinhos baixos em cada espacinho. Terminei aqui, olha só, já envolvi todo o elástico, ó. E aqui essa parte fica assim, ó. Aí aqui eu vou dar continuidade fazendo os pontinhos baixos, olha só, envolvendo aqui, fazendo aqui pontos baixos, ó, o elástico termina aqui, ó. E aí a gente segue fazendo pontos baixos até chegar lá na outra ponta, onde começamos com o elástico. Ó. Aí aqui eu sigo da mesma forma, fazendo pontos baixos por toda a peça. Até chegar aqui, ó. A gente finaliza aqui, ó, onde começamos. Terminei aqui a minha carreirinha, ó, já cortei o fio aqui e ficou assim. Olha só. Ó, ficou bem ajustadinho aqui, ó, na parte de trás. Aí você vem e organiza direitinho aqui, pra ficar certinho. Agora aqui, o nosso vestido tá pronto. Eu só tenho que fazer aqui, ó, eu fiz uma marcação aqui, ó, coloquei, eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, no 10º, que é no 10º quadradinho aqui, ó, eu coloquei o marcador pra gente fazer um cordão de correntinha. E aqui na parte de trás também, ó. Aqui eu medi e deu aqui, ó. Contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ó, no 18 eu coloquei também um marcador, né? Porque aqui é maior. Que a gente vai fazer um cordão de corrente aqui e um cordão de corrente aqui. Pra gente tá amarrando.
Esse cordão eu vou fazer ele com o fio mesmo. E vou fazer no fio triplo, pra ficar mais grossinho. Então, aqui, ó, pra fazer no fio triplo, eu pego o fio do novelo, vou puxar. Ó, vou fazer aqui um nozinho. Ó, fica assim, ó. E aí, tem aqui o fio do novelo e tem aqui esses dois fios aqui, ó. Aí, eu junto, ó, junto eles e vou fazer um cordão. Fazendo assim, o cordão fica mais grossinho, né, com fio triplo. Se você quiser fazer só com 2 fios, dá também. Vou fazer com fio triplo pra ficar mais grossinho. E eu tô utilizando aqui a agulha de 4 milímetros. Aí, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer 80 correntinhas. Terminei aqui, olha só, já fiz o cordão desse lado e já fiz o cordão aqui também. Aí, aqui ele fica, ó, abaixo das axilas, aí você amarra assim e faz um laço. Ó, fica assim, ó. E agora está prontinho o nosso vestido. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Peço a vocês, mais uma vez, para se inscrever no meu canal, para estar ajudando o canal a crescer. Comenta, compartilha e dá um joinha aí para mim, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!